Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um assunto que me fascina. Eu sou muito obcecada por linguagem corporal. Sim, linguagem corporal é uma coisa que me interessa muito. Adoro pesquisar sobre esse assunto, já li um monte de livro. Eu tenho várias resenhas já na fila aqui para fazer para vocês, para indicar livros sobre o assunto. Gosto muito de um cientista que é vivo ainda, que se chama Paul Ekman, né? Esse Paul Ekman, ele foi um dos maiores pesquisadores juntamente com o Darwin, sim, Charles Darwin, a respeito das posturas corporais, da linguagem corporal, das microexpressões faciais, ou seja, todo esse universo de linguagem corporal foi pesquisado por esse cara. E, inclusive tem um livro muito bom que se chama A Linguagem das Emoções, que eu vou resenhar em breve para vocês. E para que serve a linguagem corporal? Bom, quando a gente pensa em linguagem corporal, a gente já pensa em detectar mentiras, né? Só que não é só para isso que serve para muitas coisas. E quais são os pressupostos dessa linguagem corporal? Então, assim, o Charles Darwin, quando ele foi fazer as pesquisas dele, ele descobriu, tem até um livro dele, que eu não me lembro o nome agora, é alguma coisa a ver com a postura corporal e tal. Eu vou pesquisar e vou deixar aqui embaixo para vocês. Tem um livro dele que fala a respeito da linguagem corporal, né? Que os primatas, em geral, eles têm as mesmas posturas corporais quando eles têm um processo cognitivo semelhante, quando eles estão sentindo também certas emoções. Então, por exemplo, as caras, as posturas corporais que um macaco faria para o medo, por exemplo, tendem a ser copiados por nós seres humanos. E esse Paul Ekman, que eu falei para vocês, ele levou as pesquisas dele ao mundo todo. Ele pesquisou em tribos em que as pessoas falam outras línguas, ele fez muitas pesquisas, é muito interessante o trabalho dele. E ele percebeu, por exemplo, que as caras que a gente faz para nojo, para raiva, para amor, para ódio, para medo, para surpresa, são as mesmas em todos os lugares do planeta. Então, não importa se você mora aqui, ou se você mora na Europa, ou se você mora na Ásia, as caras que a gente faz são as mesmas. E essas posturas corporais, elas não são... como é que eu posso dizer? Você não consegue controlar, elas não são controláveis pela vontade consciente. Claro que um bom mentiroso ou um bom ator vai conseguir se controlar, mas naturalmente a gente faz essas posturas e essas caras, porque elas são uma reação mesmo do nosso corpo e fazem parte do mecanismo de evolução. É por isso que tem sinais da mentira. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois também, que existem sinais para você descobrir se a pessoa está mentindo para você. Então em breve eu vou fazer para vocês a resenha do livro do Paul Ekman, e para quem gosta desse assunto, quer se aprofundar bastante, tem um seriado, olha que beleza, chama Lie to Me, um seriado muito bom, que teve somente 3 temporadas, tem no Netflix, já assisti uma vez, é muito legal, e vai mostrar um cara, ele é tipo uma mistura de detetive com cientista, que ele trabalha para o FBI, ele dá consultoria para o FBI e ele vai investigar vários casos, desde roubos até adultérios, a golpes, usando os pressupostos da linguagem corporal. E o Paul Ekman, o cientista, foi consultor dessa série, então tudo que está na série foi endossado pelo Paul Ekman, ou seja, tem fundo científico, foi baseado em pesquisas. Não é fantasia. Se vocês querem saber, o Paul Ekman fez até um software de reconhecimento facial. Porque a gente tem as posturas grandes, postura corporal. Quando a pessoa está com frio, por exemplo, ela tende a fazer isso daqui, né? De diminuir o tamanho dela e tentar se aquecer, cobrindo o corpo. Quando você está cansado, por exemplo, você fica largado, né? Com aquela postura caída. E a gente tem também as microexpressões faciais. Vamos supor que você seja um ótimo ator ou que você seja um bom vigarista, um bom mentiroso que consiga dominar a sua postura corporal para passar uma certa impressão para as pessoas. O seu rosto não vai conseguir mentir, porque você vai ter microexpressões faciais que são feitas por pequenos grupos de nervos e músculos, né? Que vai te denunciar, você não vai conseguir mentir. Então, por exemplo, quando você tem um desdém por alguém está falando uma coisa que você acha ridículo, você vai, sem perceber, dar uma repuxadinha em um dos lados da boca. Você vai dar aquele sorrisinho sarcástico, sabe? De assim... Essa puxadinha mostra um desprezo pela pessoa ou
pelo que você esteja ouvindo. E como por trás de cada expressão facial ou corporal tem uma emoção, tem uma cognição também, a gente vai examinar agora as 7 emoções básicas do ser humano, tá? Isso segundo o Paul Ekman. Bom, então a primeira emoção é alegria ou felicidade. Quando você tá alegre, você faz o quê? Você sorri, né? Só que a gente vai ter riso falso. Sabe aquela pessoa que olha pra você assim, ó? Com aquele sorrisinho assim, que não mostra os dentes? É um riso falso, tá? É um riso social, vamos dizer assim. O sorriso verdadeiro, ele é assim, você ri, você mostra os dentes, a sua boca sobe aqui, ó, né? E você vai ter pés de galinha. Por quê? Porque você vai fazer esse movimento. Então, naturalmente, vai ter pés de galinha. Os atores, quando querem sorrir de maneira falsa, eles fazem isso e nas pesquisas foi mostrado que o pé de galinha não aparece, tá? Mesmo que você seja super jovenzinho, vai ter pé de galinha por causa do movimento muscular. Então, não é só para velhos, tá? Então, preste atenção. Se você quiser perceber se a pessoa está sorrindo de maneira falsa para você, observe esses sinais. A boca que sobe, o pé de galinha e a pessoa vai te mostrar os dentes. A segunda emoção é o desprezo ou o desdém. Então, quando você está desprezando o que alguém está falando, você está desdenhando de alguém ou de algo, você tende a sorrir com um lado só da boca, tá? Ele é um sorriso assimétrico. O sorriso normal você ri naturalmente assim, é simétrico. Esse aqui é quando você puxa um dos lados da boca com aquele cinismo, sabe? Além desse sinal, tem também a virada de olhos. Se você está ouvindo alguma coisa que você acha uma porcaria, daí você vira o olho. E às vezes você até suspira, né? A terceira emoção é o medo. Então, aquela cara de medo, como é? Né? Então o medo, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, você vai arregalar os olhos, porque quando a gente está com medo de alguma coisa, quando a gente está apavorado, a sensação de olhos abertos é para te deixar hipervigilante. Você tem a impressão que você está enxergando mais e que você está se defendendo. Tem a postura da mão aqui, né? Para evitar alguma coisa, de você diminuir o seu tamanho também. A sobrancelha sobe e é colocada junta, né? E essa parte de baixo aqui, ela fica contraída. Então é um medo verdadeiro, é o pavor, o pânico. A quarta emoção é o nojo ou a repugnância. Então o nojo, ele é muito ligado com um cheiro ruim, é aquela cara de quem sentiu um cheiro horrível. A gente tem que fazer aquela cara assim, né? Então, quais são os sinais? Você vai enrugar o nariz, né? Subir os lábios, com aquela cara de nojo mesmo. O nojo não precisa ser só de coisas físicas. Às vezes é alguma coisa que alguém está dizendo, alguma situação que você imaginou. Pensa numa coisa bem nojenta, pensa, sei lá, no vômito, a pessoa vomitando arroz. É horrível, não é? Então a gente tem aquela reação automática a isso. Essas são coisas que a gente não consegue controlar. Tente pensar em alguma coisa bem nojenta e vê se você consegue segurar a cara. É muito difícil segurar. Você pode até conseguir, mas é muito difícil. A quinta emoção é a raiva. Então, quando a gente está com raiva, a gente tende a contrair os olhos, né? A cerrar os olhos, a juntar as sobrancelhas e abaixá-las, né? A boca, geralmente, ela fica assim, com aquela reta, ela fica reta e contraída, o queixo contraído, as mandíbulas, elas se fecham, né? E a mão da pessoa tende a ficar assim. É muito comum a pessoa ficar com raiva e fechar a mão. Até quando a pessoa vai esbravejar, ela esbraveja de mão fechada, né? É difícil você ver alguém esbravejando de mão aberta. Por quê? Porque essa mão fechada significa que você está pronto para dar um soco em alguém. A sexta emoção é a surpresa. Então a surpresa, acontece alguma coisa, você arregala o olho, né? Você dá aquela regalada de olho, dá aquele sobressalto. E uma coisa muito importante, a surpresa, ela dura 1 segundo só. Inclusive tem até um episódio do Light Me, não me lembro agora o assunto exatamente, mas que mostra que o rapaz estava mentindo, que ele já falou que não sabia,
de um negócio, ele quis mostrar a surpresa, né? Falar, você sabia que aconteceu tal coisa? Ele, jura? Não sabia. E ele ficou com aquela cara congelada, a cara de surpresa congelada, entendeu? Não é que ele fez assim e já voltou ao normal, ele ficou com aquela cara de surpresa para tentar enganar o detetive da historinha lá. E daí todo o desfecho desse episódio foi resolvido, né? Aconteceu porque o Lightman, que é o detetive, descobriu que ele estava mentindo a respeito da surpresa. Geralmente a surpresa ela vem com as sobrancelhas levantadas e a boca aberta, né? Que é a expressão de surpresa mesmo. Mas tome cuidado, se a pessoa ficar 10 segundos com aquela cara, ela está mentindo pra você, viu? E a sétima emoção é a tristeza. Então quando a gente está triste, tem aquela cara de depressão, né? Então, geralmente as pálpebras ficam bem relaxadas, o olhar fica desfocado, esses cantinhos da boca, eles ficam curvados para baixo, você tem aquela postura caída mesmo, né? De ombros caídos, suspiros, geralmente faz sinal de negativa com a cabeça, então são sinais muito característicos de tristeza. Gente, esse vídeo foi bem rápido, tá? Foi só uma pincelada muito rápida sobre esse assunto das emoções e das expressões faciais, né? Das microexpressões faciais e da linguagem corporal em geral. Esse assunto é um assunto muito vasto, é um assunto fascinante, maravilhoso, que eu adoro pesquisar, eu adoro estudar, tá? Eu vou fazer outros vídeos a respeito desse assunto ainda, eu vou indicar livros, que eu tenho muitos livros aqui a respeito disso. Então, vão seguir no canal aí, que aos poucos eu vou liberando os vídeos, vou fazendo as resenhas. E assim, se você gosta desse assunto, estude a fundo, porque a gente aprende a ler as pessoas, é muito legal. E também assim, esse negócio da postura corporal, além de você ter uma percepção maior a respeito das outras pessoas, você consegue causar uma boa impressão também quando você quer, né? Então é uma coisa muito útil. Já falei pra vocês, tem o seriado Light Me, assistam que é muito legal. Lá no meu blog tem um post sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. E assim que possível eu vou postando mais vídeos a respeito desse tema, tá? Se você tiver alguma pergunta ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos e a gente se vê em breve. Um super beijo. Tchau!